professor de pós-graduação Lato Sensu da FGV em São Paulo. Por 10 minutos, tem a palavra. Boa tarde. Boa tarde a todos. Eu queria cumprimentar o deputado Augusto Coutinho, o deputado João Arruda, o deputado Giuseppe, de quem partiu o convite inicialmente, cumprimentar a todos, o professor Floriano, Alexandre Sarkis e todos os demais. Dizer que é uma honra muito grande participar de um debate aqui nessa casa sobre uma das leis mais importantes da administração pública brasileira, a reforma da Lei 8666 do ambiente de licitações e contratos. A minha fala vai se concentrar em um tema específico. Obrigado. A minha fala vai se concentrar em um tema específico da Lei de Licitações, da reforma da Lei de Licitações, que é a margem de preferência. E a minha fala vai se dividir em duas partes. No primeiro momento, explorar um pouco das características, colocar em evidência as características da margem de preferência, tal como regulada pela Lei 8666 e pelo projeto de lei. E, num segundo momento, relatar um pouco da experiência concreta e das dificuldades envolvendo a implementação prática das margens de preferência. Essa abordagem me parece relevante para o debate sobre a reforma da legislação, no momento em que se pode ou seguir na mesma linha da 866 ou fazer algum ajuste de percurso ou ir por outro caminho, eventualmente. Se a gente for olhar historicamente a legislação de licitações e contratos no Brasil, a evolução das reformas da legislação de licitações no Brasil, se procurou tornar o procedimento mais impessoal, mais objetivo, procurando eliminar a possibilidade de ingredientes políticos fazerem parte da seleção de obras, compras, etc. Essa foi uma tendência histórica da legislação e a Lei 8666 representou muito esse movimento, de tornar bastante objetivo e impessoal o processo de contratações. A Lei 866 cometeu excessos ao produzir esse modelo mais impessoal, né? Radicalizando o critério de menor preço, procurando transformar, ao ser muito didática, né? Como o doutor Alexandre ressaltou, talvez tornar o gestor um pouco boca da lei, né? Limitando muito as possibilidades do gestor moldar a licitação no caso concreto. Mas esse foi um movimento importante que a lei teve de tornar mais impessoal o processo de licitação. Em 2010, com a aprovação com medida provisória editada pelo presidente, convertida em lei posteriormente, foi introduzido na Lei 8666 as margens de preferência e isso importou uma mudança de paradigma importante, porque se introduziu na legislação de licitações, na Lei Geral de Licitações, um critério mais político de seleção. A possibilidade de se selecionar a proposta mais vantajosa, não com base, por exemplo, no melhor preço ou técnica, mas permitindo uma desigualdade de preços, selecionando, por exemplo, produtos, bens e serviços nacionais, mesmo que mais caros. Esse movimento das margens de preferência se inclui num movimento internacional, inclusive, de uso do poder de contratação do Estado para promover outras finalidades, né, para promover políticas públicas outras, por exemplo, de fomento à indústria nacional, etc. É um movimento que é interessante, mas apresenta alguns problemas concretos. O que a Lei 8666 previu pontualmente? A possibilidade de o presidente da República editar decretos instituindo vantagens competitivas a produtos e serviços manufaturados no Brasil, a produtos e serviços nacionais e a produtos advindos, bens e serviços, né, advindos de países do Mercosul. Basicamente é isso que a Lei 8666 autorizou, que o presidente editasse um decreto dando uma vantagem competitiva a bens e serviços nacionais e advindos do Mercosul. O decreto poderia fixar uma margem de preferência de até 25%, permitindo, portanto, a aquisição, em havendo um decreto, que a administração fosse obrigada a contratar bens e serviços nacionais ou advindos do Mercosul, de países do Mercosul, até 25% mais caros. Para que a margem de preferência fosse instituída, para que a edição de um decreto voltado a instituir a margem de preferência, a legislação exigiu, previamente, estudos.
Então, estudos deveriam embasar a instituição de margens de preferência. E a legislação previu também que de 5 em 5 anos, até 5 anos, né, a cada 5 anos no máximo, fossem feitos novos estudos para avaliar se a margem de preferência teria ou não surtido efeitos positivos. Quais efeitos positivos? Geração de emprego, renda, mais geração de tributos para o país e desenvolvimento tecnológico. Basicamente, são essas 3 finalidades que a lei fixou para a margem de preferência. Elas deveriam produzir esses efeitos e os estudos, periodicamente, deveriam aferir o cumprimento desses objetivos da margem de preferência. Em 2014, a Lei 866 foi alterada para permitir que, para reforçar preferência a micro e pequenas empresas, então reforçar que elas teriam uma vantagem competitiva em processos licitatórios. Em 2015, se autorizou a instituição de margem de preferência para bens e serviços produzidos por empresas que cumprissem a reserva de cargo para deficientes. Então, veja que houve uma expansão da autorização legal para a instituição de margem de preferência. O projeto de lei que está em discussão agora aqui na Câmara dos Deputados, ele incorpora, ipsis literis, o texto da Lei 8666, em relação às margens de preferências. É basicamente a mesma coisa. Todo esse regramento que estava previsto no 866, que foi incluído por uma lei de 2010, foi incorporado nesse projeto de lei. Aí a grande dúvida que surge nesse momento é, bom, as margens de preferência produziram uma experiência positiva? Vale a pena seguir com as margens de preferência, adaptar o modelo, enfim, é um momento de reflexão sobre se surtiu bons efeitos ou maus efeitos. A ideia, em tese, é uma ideia bastante interessante de usar o poder de compra do Estado, o poder de contratação do Estado para produzir efeitos de política pública relevantes, por exemplo, fomentar a indústria nacional. Em abstrato, a ideia é positiva, mas a implementação prática dessa ideia tem problemas e problemas graves. Um primeiro problema que eu vejo de se autorizar a instituição de margem de preferência é um estímulo à ampliação, talvez indefinida, de autorizações legais para a criação desse tipo de margem. Como a gente pôde ver, de 2010 para 2015, 2 novas hipóteses de autorização legal para a instituição de margem de preferência. Esse fenômeno pode se repetir uma vez aberto esse caminho das margens de preferência. Um segundo problema que me parece relevante é de as margens de preferência tornarem mais complexo e burocrático o processo de licitação. Um incremento significativo da complexidade e burocracia e dos custos, portanto. Por exemplo, como que se afere se um bem ou serviço ele é nacional? Há regras para isso. São as tais regras de origem do Ministério da Indústria. Só para citar um exemplo bastante prosaico, existe um decreto autorizando a contratação de retroescavadeiras com margem de preferência. Como é que você afere se uma retroescavadeira ela é nacional e, portanto, passível de ser beneficiada com a margem de preferência? Diz lá, nas tais regras de origem, que ela precisa ter que até 40%... Desculpe? Pois é, precisa ter, no caso, precisa ter até 40%, no máximo 40% do valor das peças dessa retroescavadeira de origem estrangeira. Se tiver mais do que 40% das peças da retroescavadeira de origem estrangeira, ela não poderá ser considerada como um produto nacional e, portanto, passível de ser contratada com o benefício da margem de preferência. Isso traz uma complexidade enorme para o gestor, que se ele para a própria licitante, que se ela quiser fazer jus a esse benefício, ela vai ter que ter uma tabela, item a item do que compõe a tal da retroescavadeira, dizendo item a item do que compõe o produto, dizendo a origem desse item, o valor desse item em real, convertido de dólar para real, se o item for importado, e só a partir disso se poderá aferir se ela, no total, o valor global da retroescavadeira, 40% dela, o limite de 40% é respeitado ou não e, portanto, ela pode ser considerada um produto nacional. Há uma complexidade enorme para o licitante e para o gestor processar essas informações, gerando um ônus muito grande para a administração e para quem participa do mercado público. Um outro ponto relevante que me parece destacar é que os efeitos, até hoje, das margens de preferência, medidos não por mim, mas pelo próprio Ministério da Fazenda, que produziu estudos sobre o tema, foi pífio. Os efeitos almejados pela lei, né, que é gerar emprego, renda, desenvolvimento tecnológico e etc. Nesse estudo do Ministério da Fazenda, o que se observou é que de 3.007 licitações
em que estava prevista a possibilidade de aplicação de margem de preferência, apenas 4,4% desse universo grande de licitações, a margem de preferência foi aplicada. Então, ela beneficiou um competidor de fato. Isso no valor de 62 milhões de reais, mais ou menos, que é um universo muito pequeno. E o efeito prático desse benefício que foi dado à indústria nacional, no caso, medido pelo Ministério da Fazenda, foi zero. Não houve incremento substancial de emprego, ou de geração de tributo, ou de desenvolvimento tecnológico. Não foi possível medir isso na prática. Então, vem a dúvida, para finalizar minha fala, se esse modelo das margens de preferência, que introduz um elemento mais político, né, de seleção do licitante, do contratado, se vale a pena persistir nesse modelo ou se vale a pena adaptar o modelo, enfim, por qual caminho se vale a pena seguir. Eu tenho dúvidas da efetividade das margens de preferência, se elas realmente conseguem trazer o benefício que elas se pretendeu trazer com essa inovação legislativa. Acho que, em síntese, era isso que eu tinha para dizer em relação a esse tema específico. Agradeço mais uma vez a todos. André, presidente, pode dar uma pequena parte para o André.